Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 19. A Bíblia nos ensina, né, irmãos? Se estiver alguém entre vós enfermo, orarmos, pormos as mãos e orarmos. É isso que nós fazemos. 2 Reis 19, isso, a partir do versículo 14. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra nesta manhã, Senhor. Os nossos corações prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã através desta palavra. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Ministra sobre nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado através do teu Espírito Santo. E nos abençoa, e nos fortalece, e nos transforma, segundo esta palavra, Pai. Nós te pedimos, usa a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Eu estava orando e meditando, o Senhor me levou a esse texto, e o Senhor falou sobre colocar a nossa causa nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que o rei Ezequias era um rei fiel ao Senhor. Teve um episódio anterior a esse, que já tinha vindo os mensageiros do rei Senaqueribe, já tinham afrontado, já tinham falado, e tinham ido embora, e eles voltam novamente, e eles voltam com cartas para desafiar, não só o rei Ezequias, mas desafiar a fé do povo de Israel. E Ezequias recebe aquelas cartas, ele lê elas, e ele vai até a casa do Senhor, e ele as estende perante o Senhor. E aqui, nesse texto e nessa passagem, o Senhor ministrou sobre como nós podemos apresentar as nossas causas diante do Senhor. E a primeira coisa que Ezequias fez aqui, diz, ele subiu à casa do Senhor. Ele foi até a casa do Senhor. Ele recebeu, ele viu aquela afronta, ele viu aquela ameaça, e ele foi até a casa do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós temos que ir à casa do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. Porque tem muitas pessoas que no momento da luta, da dificuldade, ela em vez de vir na igreja, ela fica em casa. Ela se entristece, ela se abate, e ela fala, não adianta eu ir na igreja, para que eu vou na igreja? Olha aí o que está acontecendo, olha aí a luta, olha a dificuldade, olha a adversidade. Mas na verdade isso é uma estratégia do inimigo, para te afastar da casa do Senhor, para te tirar da presença de Deus. E Ezequias fez completamente o contrário. A primeira coisa que ele fez foi subir à casa do Senhor. Vou para a igreja, vou para o templo, vou buscar o Senhor. Mas o inimigo está vindo aqui, ameaçou de derrubar os muros, ameaçou de queimar a cidade, ameaçou, não importa o que o inimigo ameaçou, eu vou na casa do Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou na igreja, eu vou no templo do Senhor,
Amém? E é isso que nós precisamos fazer. Se você voltar para o versículo 1, a primeira vez que o rei da Síria vem e ameaça, diz aqui no versículo 1 do capítulo 19: aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele foi na igreja, vou para a igreja. Estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade, estou passando uma adversidade, aconteceu uma crise, aonde que você tem que ir? Na igreja. Para onde é que você tem que ir? Para a casa do Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer, não deixe o inimigo te afastar da casa do Senhor, não deixe o inimigo colocar no teu coração e você não precisa ir na igreja, ou que não adianta que você vá na igreja. Por que que o inimigo vai colocar isso? E por que que o inimigo vai ter uma preocupação em te afastar da casa do Senhor? Porque ele sabe que é o primeiro passo para Deus assumir a tua causa. Amém? Para Deus se colocar na frente daquela luta, na frente daquela adversidade, para Deus começar a agir em teu favor. Você vai ver que o templo é um lugar onde você vai encontrar refúgio. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pastor, quer dizer que lá na minha casa Deus não pode me proteger? Sim, Deus pode te proteger na sua casa, Ele faz isso. Se você estiver no trabalho, se você estiver em algum lugar que naquele momento ali você precisar, você pode clamar ao Senhor. Mas você não pode deixar de vir na igreja. Mas você não pode deixar de vir na casa do Senhor. Porque hoje Satanás está agindo de uma maneira tão grande para afastar as pessoas da igreja, para falar com as pessoas. E hoje tem muita gente que diz que não precisa vir na igreja, que não precisa estar na casa de Deus, e pode ser abençoado lá em casa, e pode ser abençoado sem ir na igreja. Irmão, isso é um engano do diabo. Então Deus só me abençoa quando eu vou na igreja? Não, Deus te abençoa na sua casa, mas tem coisas que Deus só vai fazer se você estiver na igreja. Simeão e Ana serviam ao Senhor todos os dias, diz a palavra do Senhor. Todos os dias eles estavam aonde? No templo. E por causa disso, Deus disse: antes que vocês morram, vocês vão segurar nos braços a promessa. Vocês vão segurar nos braços o Messias. Vocês vão segurar nos braços aquele que eu enviei. Aleluia, a promessa. Eu prometi desde o princípio, desde lá do Éden, desde Adão eu prometi. Aquele que eu prometi desde o início, vocês vão segurar nos braços. E no dia que José e Maria levam o menininho Jesus para apresentar no templo, o bebezinho, onde que eles estavam? No templo. Receberam a promessa porque eles estavam no templo. Se eles tivessem ficado em casa, eles iam ter a promessa? Não. Ah, pastor, mas isso é muito específico. É? Você não entendeu o que Deus está te ensinando? Que você vai desfrutar de algo diferente da presença de Deus quando você estiver na igreja. Você pode ser visitado na sua casa, você pode ser abençoado na tua casa, mas tem coisas diferentes que Deus vai fazer na tua vida quando você estiver na igreja. Deus deu uma instrução, o Senhor Jesus em Atos capítulo 1 dá uma instrução para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a palavra de Deus diz que no capítulo 2 de Atos eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando você presta atenção, a Bíblia diz que quando Jesus sobe ao céu, ele é visto por uma multidão de irmãos. Mais de 500 irmãos vêm, presenciam o Senhor Jesus ressurreto. Mas lá no dia de Pentecostes, quantos é que estavam reunidos? 120. E 120 receberam o Espírito Santo. Pode ser que os outros, talvez, depois tenham recebido o Espírito Santo. Mas naquele momento, aqueles que estavam ali, receberam a promessa do Pai. Todos os que estavam ali. Amém? Então o inimigo da nossa alma, ele sabe disso. E ele não quer que você venha na igreja, ele não quer que você esteja na casa do Senhor. Então ele vai criar artimanhas para que você se afaste da igreja, sem que você perceba. Sem que você perceba que ele está fazendo isso na tua vida. Então, atente, Ezequias foi para a casa do Senhor. Esteve na casa do Senhor. Amém? Ele foi lá. Você voltar no capítulo 18, no versículo 36.
você vai ver que quando o inimigo veio, o que Ezequias mandou que o povo fizesse? O inimigo veio. Primeiro ele enviou mensageiros que se colocaram em pé de fora das muralhas de Jerusalém e começaram a gritar e começaram a desafiar a Deus. Versículo 36, porém o povo calou-se e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, não lhe respondereis. Irmão, não fica batendo boca, não fica brigando, vai buscar o Senhor na igreja. A resposta do rei é, não responde, fica quieto. Ah, mas o inimigo foi lá e está afrontando, e está gritando, e está desafiando. Teu lugar é aonde? Na casa de Deus. O rei mandou, não responde. Fica quietinho, só ouve. Porque o diabo quer briga, o diabo quer confusão, o diabo quer contenda. Meu irmão, vai falar com Deus. Ezequias foi aonde? Foi na casa do Senhor. E ele foi falar com quem? Com Deus. A segunda lição é essa, está lá no versículo 15. No capítulo 19. E orou Ezequias perante o Senhor. O que Ezequias fez? Ele subiu primeiro e foi para o templo. Em segundo lugar, ele foi falar com quem? Com Deus. Ele não falou com o inimigo. Ele não bateu boca com o enviado do inimigo. Ele foi falar com Deus. Muitas vezes a gente está gastando saliva, sendo que a gente não precisava falar. Não precisava brigar, não precisava contender. Fica quieto. Jesus Cristo, quando ele estava ali sendo julgado, tanto pelo Sinédrio, depois perante Pilatos, a Bíblia diz que qual era a postura de Jesus? Jesus abriu a boca e começou a discutir, começou a debater. Não, ficou quieto. E o silêncio de Jesus incomodou tanto. Primeiro lá que o sacerdote mandou o soldado dar uma bofetada. Não respondes? Depois lá Pilatos desafia Jesus, não abres a boca, não fala nada, não sabe que eu tenho poder para te dar vida, como é que você não se defende? A Bíblia diz que qual era a postura do Senhor Jesus? Uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então você vai falar com quem? Com Deus, com quem resolve a situação. Não adianta você falar com quem não resolve a situação, vai falar com quem resolve. Vai falar com quem tem poder de resolver a situação. Vai falar com quem tem poder de mudar a situação, a história, o quadro. Vai falar com Deus. O problema é que a gente fala muito com os outros e pouco com Deus. A gente fala muito com as pessoas e pouco com Deus. E a gente tem que falar mais com Deus do que com as pessoas. Ah, pastor, é errado eu conversar? Não, não é isso que eu estou falando. Conversa normal. Eu estou falando numa situação dessa. Uma situação dessa, deixa Deus te defender, deixa Deus te justificar, deixa Deus tomar a frente. A palavra de Deus diz que Arão e Miriam estavam ali, murmurando contra Moisés. Moisés nem sabia o que estavam falando dele por detrás dele. Quem ouviu, diz a palavra, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E o Senhor fez o quê? Foi falar para Moisés, Moisés, você não sabe o que estão falando de você. A tua irmã e o teu irmão, estão lá, te malhando. Não, Deus foi fazer o quê? Deus chama Arão e Miriam e vai tratar com eles. Então, irmão, deixa Deus tratar, deixa Deus te defender. Você pode até nem estar sabendo, mas Deus está sabendo. Deus está ouvindo aquilo que você não ouve, Deus está enxergando aquilo que você não está enxergando. Outra passagem diz que o rei da Síria armava ciladas contra o rei de Israel. E Deus fazia o quê? Revelava tudo para Eliseu. O rei de Israel nem sabia de nada, Eliseu mandava aviso. Rei, guarda de passar por aqui, guarda de ir por ali, porque ali tem a armadilha do inimigo. O rei de Israel nem... Mas Deus estava vendo, e Deus estava dando o livramento. Então nós temos que aprender isso, nós temos que colocar nas mãos do Senhor e falar com quem resolve a situação. E clamar ao Senhor. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6.
O apóstolo Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. O que você tem que fazer? Hoje eu estou angustiado. Hoje eu estou agoniado. Hoje isso. Hoje... Aí fala com um, fala com outro, fala com... Irmão, a Bíblia ensina você a falar com quem? Sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus. Através do quê? Através da oração e da súplica com ação de graças. Está aflito, Senhor? Estou aflito hoje, Senhor. Estou angustiado hoje. Senhor, o Senhor não sabe, tem que resolver uma situação hoje que eu não sei como eu vou resolver. Senhor, precisa mudar isso. Senhor, eu não sei como mudar. Vai falar com Deus. Vai orar. Vai clamar ao Senhor. Vai apresentar a tua súplica diante do Senhor. Vai apresentar, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Qualquer situação da tua vida, qualquer coisa que te dá estresse, qualquer coisa que te causa ansiedade, qualquer coisa que te deixa nervoso, qualquer coisa que te deixa apreensivo, qualquer coisa que você precisa resolver, apresenta diante do Senhor. O nosso problema é que a gente fala: Deus está vendo, Deus sabe, Deus está vendo, Deus sabe, e a gente não ora. Da onde vem esse Deus está vendo e Deus sabe, sem oração? Da Bíblia que não vem. Da Bíblia que não vem, porque a Bíblia não ensina a gente fazer isso. Deus sabe, Deus está vendo, eu não preciso orar. Não existe isso na Bíblia. Isso é mais uma estratégia do inimigo para fazer a gente deixar de orar. Para fazer a gente ignorar uma das coisas que é mais preciosas e mais poderosas, que é a oração. A Bíblia nos ensina a orar em tudo. Apresenta diante de Deus. Tem pessoa até que fala assim, eu já vi pessoa falar: não vou incomodar Deus com esse problema não. Imagina, é um pensamento que não vem da Bíblia, irmão, esse pensamento. Deus está mandando apresentar tudo para Ele, a colocar tudo diante dEle. A você orar: Senhor, hoje eu preciso levar meu filho, tomar uma vacina, Senhor, está na direção. Senhor, hoje eu preciso ir no banco resolver um problema, me dá uma direção, Senhor, né, prepara lá o gerente, a pessoa que vai me atender. Eu preciso, sei lá, irmão, o que você precisa resolver, mas fala com Deus. Apresenta para Deus, vai falando com Deus, vai clamando ao Senhor. A Bíblia diz para nós orarmos em todo tempo, e tem pessoa que não entende como é que eu posso orar em todo tempo. Eu posso orar em todo tempo se eu entender que eu tenho que colocar tudo diante de Deus. Aí eu vou estar orando o tempo todo. Estou caminhando daqui para o serviço, estou já... alguém me ligou, já eu lembrei de alguma coisa que eu tenho que resolver lá no serviço, no caminho mesmo. Senhor, meu Deus, preciso resolver isso aqui, ó. Vai pôr na mão, Senhor, vai me guiando, vai me dirigindo. Senhor, me dá vitória nessa situação. O nosso problema é que a gente só lembra da oração e só lembra de Deus quando deu errado. Quando deu errado, a gente lembra de Deus. Ou quando a gente já tentou tudo, nada resolveu. Aí eu vou orar. Mas Deus ficou aonde? Em primeiro lugar ou em último? Em último. Deixei Deus por último. Eu não coloquei Deus em primeiro lugar. E um princípio que Jesus vai ensinar no Evangelho de Mateus é colocar o reino de Deus e a sua justiça aonde? Em primeiro lugar. E quando eu colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, quem é que vai tomar conta de todas as coisas? Deus. Deus vai tomar conta de todas as coisas. Mas quando eu colocar como prioridade, aconteceu alguma coisa, Senhor, estou aqui, Pai. Oh, meu Deus, me ajuda, me socorre. Me dá uma resposta, me dá uma direção. Meu Deus, aqui, Senhor. Oh, Senhor Jesus, me ajuda. Está indo para um lugar... Pega um trânsito, Senhor, estou trânsito aqui, estou precisando chegar no lugar, preciso do horário. Não, tudo. Você acha que Deus vai reclamar que você está orando? Você acha que Deus vai falar: para de orar. Você acha que eu não tenho nada para fazer? Não. Vai falar com outro. Não, Deus não vai fazer isso. Deus tem prazer, irmão, que a gente fale com Ele, que a gente ore, que a gente busque a sua face, que a gente ande perante a sua face. A gente ande com Ele. Enoque andou com Deus 300 anos. Como é que Enoque andou com Deus, irmão? Se tornou íntimo. Se tornou pessoal. Aonde Enoque ia, a presença de Deus estava com ele. Por quê?
Porque ele buscava a presença de Deus. Como é que Deus pode andar com você? Como é que você pode andar com Deus? Seja íntimo de Deus. Ô Senhor, estou indo para o trabalho agora. Ô meu Deus, preciso que o Senhor me ajude aqui, Senhor. Ó, tenho isso para resolver, tenho aquilo. Ou em casa, vai falando com Deus. Vai participando a Deus tudo. O Senhor levantou, obrigado por esse dia, meu Deus. Ô, coisa boa, lá está com teu cafezinho lá. Ô, que café gostoso, Senhor. Obrigado, hein? Que pãozinho gostoso, meu Deus, obrigado. Que comida boa que o Senhor me deu hoje, obrigado. Senhor, estou com saúde. Senhor, estou na minha casa. Senhor, estou aqui, ó, tenho água encanada na minha casa. O problema é que a gente acha que essas coisas são comuns. A gente não dá valor. Vai faltar água aí para você ver o valor que dá. Você abrir a torneirinha, sair uma água lá. Falta energia para você ver que falta que faz um chuveirinho elétrico para você tomar um banho. A gente tem que aprender a valorizar as coisas que Deus nos dá. Deus nos dá coisas, irmãos, preciosíssimas, que às vezes a gente acha que é normal, mas não é. A gente acha que é normal você poder sentar na mesa e comer a comida que você quiser. É bênção. A palavra de Deus diz que você poder se alimentar com liberdade é bênção. Vai ficar no hospital, né, irmã Cida? E não poder escolher o que você quer comer, nem a hora que você quer comer, nem o cardápio, né? Não dá para escolher nada. É aquilo ali, na hora que está ali e pronto. E às vezes Deus nos dá tantas coisas, a gente não dá valor. Não dá valor nas coisas. Não dá valor, irmão, nas coisas mais simples a gente não dá valor. Você tomar um banho sozinho, ninguém precisar dar banho em você. Você poder ir no banheiro sozinho, ninguém precisar te levar no banheiro, ou ninguém trocar uma fralda tua. A gente tem que aprender a valorizar as coisas, irmãos. O problema nosso é que a gente sempre está preocupado com aquilo que a gente não tem, em vez de agradecer aquilo que a gente tem. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Deus nos dá, por tudo aquilo que a gente tem. A gente tem que ser grato a Deus pelas coisas espirituais. Posso ir na igreja, glória a Deus, estou aqui domingo de manhã. Porque se eu estivesse na Coreia do Norte, eu não podia estar na igreja. Porque se eu estivesse na China, eu não podia estar na igreja. Porque se eu estivesse num país muçulmano, eu não podia estar na igreja. Mas eu posso. Eu posso estar aqui sem medo. Que nem lá na Nigéria, de entrar algum doido aqui com um fuzil aqui e metralhar todo mundo que está aqui. Mas nem assim eles deixam de adorar o Senhor. De se reunir, de cantar, de louvar. E a gente precisa aprender isso, irmãos. Porque quando a gente aprender a colocar tudo diante do Senhor, o que vai acontecer conosco? Olha aí, versículo 7. Quando eu apresentar tudo diante de Deus, através da oração e da súplica, com ação de graças, olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu não vou andar ansioso. Eu não vou andar preocupado, eu não vou andar aflito, eu não vou andar ali, meu Deus, ai que aflição, ai que angústia, eu não vou ficar ali pensando, meu Deus, quando é que eu vou sair dessa situação, meu Deus, não aguento mais, eu não vou ficar mais com esse sentimento, porque a paz de Deus que excede a todo entendimento, vai estar no meu coração. Não é conformar com a situação, irmão, é você simplesmente descansar e esperar no Senhor. Você não ser consumido pela ansiedade, você não ser consumido pela aflição, você não ser consumido, meu irmão amado, por coisas que você não pode resolver. Paulo e Silas estão presos, mas eles estão lá como? Adorando a Deus. Por que eles estão adorando a Deus? Porque a paz que excede a todo entendimento está no coração deles. Eles estão pensando, meu Deus, que coisa ruim, meu pé no tronco, eu gosto de dormir de bruços, com o pé no tronco não dá para dormir de bruços, eles não estão fazendo assim, irmão. Eu gosto de virar quando eu estou dormindo, meu pé está preso no tronco, não dá, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, essa corrente da minha, não estão, irmão. Porque a paz que excede a todo entendimento está no coração deles. Por que José vai para a prisão e ele fala para o carcereiro, deixa eu ajudar aí, o que tem para me fazer aí? O que tem para me ajudar? Precisa dar água lá para o preso, lá da cela tal. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou lá dar água para ele. Precisa limpar, não sei o que. Deixa que eu limpo. Precisa levar, deixa que eu faço. Por que José está fazendo isso na prisão, irmão?
Porque a paz que excede a todo entendimento está no coração dele. Ele não está triste, ele não está angustiado, ele não está agoniado, ele não está pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Meu Deus, amanhã, ai meu Deus. Ele não é isso que está no coração dele. O que está no coração dele é a paz que excede a todo entendimento. No tempo certo, Deus, aquele que me deu os sonhos, vai cumprir a promessa. Aquele que me mostrou as coisas, ele vai cumprir, aleluia. Então ele está sendo feliz, está fazendo a diferença. Deus nos chamou para isso, para fazer a diferença, irmão, para ser sal, para ser luz. A palavra de Deus diz que lá no princípio, os primeiros cristãos, eles eram levados ao Coliseu para serem devorados pelos leões. E há registros de que os imperadores começaram a ficar incomodados, porque eles não gritavam, eles não se desesperavam, eles simplesmente, quando eram colocados lá, eles se ajoelhavam e aguardavam a morte, ajoelhadinho, esperando o leão vir atacar e devorar. Até o ponto que eles falaram, não tem graça para os crentes para morrer aqui. Graça tem quando a gente solta alguém aí, o leão vem, ele fica... Aaah! Aí a gente se diverte, mas os crentes, eles ajoelham ali e ficam ali. Irmão, essa paz tem que estar no nosso coração. Essa segurança, né, que nem diz aquele hino que a gente até não canta mais, mas que segurança, Jesus é meu. Jesus é meu, aleluia, e eu sou de Jesus, Jesus é meu e eu sou dele, aleluia. Por isso Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei, se preocupa em repetir a cerimônia não manda ninguém tocar nada não, o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, amém, se Ele não quiser livrar, amém. Se Ele nos livrar, nós vamos estar com Ele, se Ele não livrar, nós vamos estar com Ele do mesmo jeito, nós vamos estar com Ele, qualquer que for a situação, nós vamos estar com Ele, não precisa fazer nada, nós não vamos nos curvar ao seu Deus, nós não vamos voltar atrás na nossa fé. Então vou jogar vocês tranquilo. A paz que excede a todo entendimento está no nosso coração. Amém? Entendeu por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que estar na igreja? Por que a gente tem que estar na presença de Deus? Porque a paz que excede a todo entendimento vai estar no teu coração, e as pessoas vão olhar, vão não entender nada, mas que negócio é esse? Já era para ela estar arrancando os cabelos, se estivesse no lugar dele, se eu estivesse no lugar dela, eu estava arrancando os cabelos, não, está tranquilo, ela está tranquila, por quê? Não é porque a gente é passivo, não é porque a gente tem sangue de barata, como diz, é porque existe uma paz que vem dos céus, aleluia, porque existe uma presença que nos dá tranquilidade, aleluia, porque a gente sabe quem está no controle da situação, aleluia, porque a gente sabe quem tem poder de abrir o mar, de fechar o mar, de apagar a força do fogo, quem tem poder de colocar as muralhas por terra, quem tem poder de transformar qualquer situação, é o Senhor, o nosso Deus, aleluia. Por isso, aleluia, o Salmo 37, versículo 5, o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quem é que vai fazer, irmão? Ele tudo fará. Ele tudo, quem que vai fazer, irmão? O nosso problema é que a gente quer fazer tudo, e quando a gente quer fazer tudo, e a gente não pode fazer nada, o que acontece com a gente? Aí a gente fica nervoso, aí a gente fica aflito, aí a gente fica angustiado, aí a gente fica agoniado, aí a gente perde a paz, aí a gente perde o sono, aí a gente perde a alegria, porque a gente quer fazer tudo e não pode fazer nada. Mas quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, quando eu confio nele, Ele faz tudo. Ele toma o controle, Ele toma a direção, Ele toma a frente, aleluia. E aí o que eu faço? Salmo 40, esperei confiantemente, pacientemente pelo Senhor. E eles, esperei como? Presta atenção no que o salmista diz. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Parece que o salmista não estava fazendo nada. Parece que o salmista não estava fazendo nada. Parece que ele estava deitado na rede tomando água de coco. Não é a impressão que dá? Esperei pacientemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que o salmista estava fazendo?
orando em todo o tempo, clamando em todo o tempo. Mas eu não agi sem a direção dele. Mas eu não fiz nada sem que ele me desse o momento certo. É agora, pode fazer. Não é? Espera. Então vou esperar nele. Aleluia. Vou confiar nele. Aleluia. Vou ficar aqui orando. Vou ficar aqui louvando. Ah, mas tem momento, pastor, que eu não consigo mais falar nada. Então começa a adorar. Você está ali, você começa a adorar. Oh, glória a Deus. Lembra do hino? Louva o hino. Aleluia. Lembra de alguma coisa? Louva ao Senhor. Aleluia. Mas fica na presença de Deus. Fica na comunhão com Deus. Aí tem momento que você vai se ajoelhar para orar e de repente você não tem palavra. O que eu faço? Começa a louvar o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a dizer, Senhor, tira toda a aflição do meu coração. Tira toda a angústia, Senhor. Tira toda a ansiedade do meu coração. Senhor, aleluia. Eu não posso fazer, mas tu podes, aleluia. Eu não vejo solução, mas tu tens solução, aleluia. Eu não vejo resposta, mas tu tens a resposta, aleluia. É assim que a gente vai esperar pacientemente pelo Senhor, confiando, aleluia, porque Deus é Deus que dá resposta. A resposta pode não vir no momento, nem na hora que eu quero, mas com certeza a resposta vem. Vamos voltar lá para 2 Reis. Segunda vez, a primeira vez o rei manda o pessoal gritar da muralha. E como ele viu, e Ezequias deu ordem para ninguém responder, ele foi gritar lá de novo? Não, aí mandou carta. A segunda vez ele mandou carta, falou, não adianta gritar lá, porque a gente pensou que ia dar um tumulto, que a gente ia bater boca, que o povo ia ficar revoltado, e o povo ia começar a gritar lá, disse, não, ninguém falou nada, o rei perguntou, ninguém falou nada, não, teve reação nenhuma, não. Eita, vamos mandar carta agora dessa vez, para ver se a carta mexe com eles. Vieram as cartas, Ezequias orou, e olha o que aconteceu. Já na primeira vez, né? Na primeira vez que ele orou, versículo 6, Isaías lhe disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. A resposta veio. Eu meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Mas o inimigo voltou. E aí? Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu ouvi. Deus não estava vendo a situação? Estava, mas Deus está dizendo, olha, eu ouvi. Por isso esse negócio de não orar, não dá certo, você tem que orar. Deus está dizendo, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o que você me pediu. Aí Deus vai falar várias coisas aqui, acerca daquilo que o inimigo tinha falado e afrontado. Vamos lá para o versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará contra ela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus está dizendo, eu ouvi a tua oração, não se preocupa, não vai vir, eu vou defender essa cidade, eu vou tomar a frente, eu vou, aleluia, pelejar por você. Deixa na minha mão, deixa comigo. Quando a gente apresenta diante de Deus a nossa oração, a nossa súplica, onde a gente espera no Senhor, a gente está colocando a causa nas mãos de Deus, e quem vai dar resposta é Ele. Não só para nós, mas para o inimigo. A resposta de Deus vai vir não só para nós, mas vai vir para o inimigo. Aleluia! Versículo 35, sucedeu, pois, que naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que eram todos corpos mortos,
Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive, a sua terra natal. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate. E Azar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus cumpriu aquilo que falou. Ele vai voltar para a terra dele e ele vai morrer lá. Um anjo, irmão, feriu a 185.000 soldados. Um anjo. Deus não precisa fazer força para dar vitória. Deus não precisa fazer força para fazer um milagre. Para Deus isso é normal e natural. Então que a gente aprenda que esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não conhece dificuldade. Não tem coisa que assusta a Deus. Não tem coisa que Deus vai falar, nossa, espera aí, vou pensar, vou ver o que eu vou fazer. Não. Deus já tem a resposta certa. Deus já tem o plano, Deus já tem a saída, Deus já tem o escape, Deus já tem tudo, irmão. Mas é no tempo dele, não no nosso. É na hora dele, não, é do jeito dele, não é do nosso jeito. Mas que a gente possa entender que nós pertencemos a ele. Nós somos dele. Ele diz na sua palavra, ai daquele que toca nos meus ungidos. Ai daquele que toca nos meus. Quem toca no ungido do Senhor, toca na menina do seu olho, diz a palavra do Senhor. Irmão, por isso a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz, ele entendeu isso. E Paulo teve uma vida só de facilidade. Você vai ver naufrágio, foi apedrejado, foi preso, foi açoitado. Muitas lutas. Mas em todas as lutas, Paulo entendeu que Deus estava no controle de tudo. E por mais que fosse difícil a situação, Deus sempre dava vitória. Quando ele está no navio, o navio vai naufragar. O que Deus diz para ele? Deus manda o anjo e fala para ele, não se preocupe. Não se preocupa não. Nenhuma das pessoas que estão contigo nesse navio vai morrer. Tinha 276 pessoas naquele navio, irmão. E tinha gente lá que não sabia nadar. Mas Deus falou para Paulo, e Paulo falou para o soldado, ninguém vai perder aqui. Manda o povo se jogar no mar. Olha só, manda o povo se jogar no mar, que ninguém vai morrer. Paulo fala isso. Porque o soldado estava querendo matar os prisioneiros. Falando, não, manda o povo se jogar no mar. Quem não souber nadar, agarra um pedaço de tábua aí, se joga no mar, porque não vai morrer. Deus me falou, o anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo ontem à noite, e ele me falou, ninguém vai morrer aqui não. Irmão, pense, se você está no navio, o navio está encalhado, lá ainda não está no lugar raso, está no lugar fundo. Pula no mar, pode pular no mar aí que você não vai morrer. Meu Deus do céu, eu não sei nadar. Mas Deus falou que você não vai morrer. Agarra um pedaço de tábua aí, pode se jogar no mar. Ninguém morreu, irmão. Ninguém morreu. Chegou todo mundo são e salvo na terra. Foi sorte? Foi Deus. Foi Deus. Então aquilo que Deus fala, irmão, Deus cumpre. Pode parecer impossível, pode parecer difícil, mas Deus falou, Ele vai cumprir. Quando Deus está no negócio, quando Deus está na causa, quando Deus está na direção, irmão, Ele vai garantir que tudo dê certo, do jeito que Ele planejou. Amém? Então que a gente aprenda a fazer como o rei Ezequias. Aconteceu alguma coisa, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou colocar Deus na causa, eu vou colocar a causa nas mãos do Senhor. Eu não posso, mas Ele pode. Amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer.